Bom dia, pessoal. Hoje vamos direto ao ponto. Vamos falar do relato do Serasa. O Serasa virou mais importante, mais famoso e maior do Brasil. Ele acabou se tornando assim porque hoje todo mundo que quer fazer um protesto vai saber o que é um protesto. Então, se você deixou de pagar uma conta, uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, você recebe um protesto. Esses protestos, a maioria das empresas preferem fazer no Serasa porque o Serasa virou mais usado no mercado. Então, depois você vai querer abrir conta no banco, alguma coisa assim, se não foi aceito, porque você tem protestos no seu nome, no nome da sua empresa, e aí você vai ter problema. Como o Serasa é mais famosa, mais conhecida, então as pessoas preferem colocar protestos e colocar o que for em cima do Serasa, no seu nome, no nome da empresa, no CNPJ, no CPF. Vamos direto ao ponto. Vamos explicar o relato do Serasa. Antes de mais nada, para a gente ter uma ideia, vamos entender, dar uma pincelada no todo desse PDF. Então, o que a gente tem aqui? No começo a gente tem informações básicas da empresa, né? Informações do setor que ela está, o nome, CNPJ, quantos anos de empresa eles têm, qual que é a atividade principal, atividade secundária. Mais para o meio a gente tem informações dos sócios. Quem são sócios? Teve troca de quadro societário ou não? Qual que é o capital social? Por fim, a gente tem protestos, consultas de outras empresas, PFIM, REFIM, tudo mais. Vamos voltar agora a explicar passo a passo para a gente conseguir tomar decisões e ter insights a partir do relato do Serasa. É claro que para uma análise de crédito mais aprofundada você precisa verificar diversas coisas, não é suficiente você só olhar o Serasa. Só que dependendo da empresa, dependendo do porte, dependendo de quanta mão você tem para fazer análise, para tomar esse tipo de decisão e do tempo que você tem, às vezes você tem que tomar decisões rápidas. E aqui no relato do Serasa você pode ter vários insights para te ajudar na tomada de decisão. Visão geral. Aqui tem o nome da empresa, o CNPJ, o setor que ela está, certo? E normalmente aparece o score da empresa, tá? Então aqui, como vocês podem ver, insuficiência de informações, score não calculado. Então tem algum motivo para não estar calculando o score. Normalmente o que vocês vão ver no Serasa, e o Serasa às vezes ele muda tudo isso, é um score de A até D, sendo que o A é o melhor e o D é o pior. Então, e cada letra vai de 1 até 4. Tá? Então você tem A1 seria o melhor, D4 seria o pior. Para uma empresa estar no D4 quer dizer que ela já entrou em RJ, já está realmente numa situação pior dos casos. Agora, nesse caso não foi calculado por alguns motivos. Pode ser que a empresa tomou alguma ação contra o Serasa e aí a empresa deixou o Serasa dele congelado. Significa que o quê? A empresa, se ela recebeu vários protestos no Serasa e, enfim, ela acha que isso não faz sentido, ela acha que está sendo exagerado, e tem vários motivos, então a empresa pode acionar, protestar o Serasa e, com isso, a empresa, ela meio que deixa a página do Serasa dela bloqueada, então qualquer pessoa que pesquisar o Serasa não vai conseguir entender como que está essa empresa. Ah, a empresa é A, a empresa está realmente boa, está péssima, não vai ter essa ideia, então fica mais difícil calcular essa empresa. Peguei esse exemplo aqui porque realmente é um exemplo especial para vocês entenderem que tem esse tipo de caso. Mas vamos lá. Aqui a gente tem outra coisa interessante, que é o quê? Tem outro score aqui de 0 a 1000, né? Vocês podem ver que vai de 0 até 1000. E aqui eu vou explicar e a mesma regra para todos. 0 é pior, tá? 1000 é melhor. Então a gente vê que tem a brincadeira das cores também. Verde, eles meio que definem uma cor. Então, quando estiver chegando aqui perto de 0, vai estar amarelo, vermelho. Ó, aqui dá para entender as cores. Risco médio, certo? Verde, risco baixo. E o azul aqui, risco mínimo. O que o Serasa está fazendo aqui? Ele está meio que te passando um score. Já que você... Deixa eu só trocar de cor para ficar mais claro aqui a explicação. Já que a gente não tem, certo? Como eu expliquei aqui, já que o score é não calculado, então o que o Serasa está fazendo? Ele está te pegando Serasa Score setorial, que está pegando o setor. Ah, essa empresa é do setor agro, certo? Eles fazem soja, enfim. Então o Serasa está pegando várias empresas que tem no Brasil, no mesmo setor, e está te passando um score diferenciado. Não é o mesmo score que a gente mostrou aqui, que é de A até D, mas sim um score de 0 até 1000. Isso é uma coisa que o Serasa vai mudando. Então vocês podem estar vendo um relato hoje que no score principal vai estar mostrando de 0 a 1000. Mas a ideia é a mesma, é um score que é uma nota que vai de tanto até tanto, sendo que o mínimo é o pior e o máximo é o melhor. Ou aqui no caso das letras, o A é o melhor, o D é o pior. Aqui nesse caso
0, né? Aqui o 0 é o pior e o 1000 é melhor. Então vamos lá. Nesse caso, o Serasa está pegando o score setorial e está te falando assim, ó, em Roraima o score é tanto, no norte é tanto. No Brasil, agora, se a gente não for fazer essa classificação, essa separação que o Serasa em si está fazendo, né? Se a gente for analisar Brasil, o score da empresa 569. Ou seja, de 0 até 1000, 569, e passou da metade, né? Então dá para dizer por esse score aqui que a empresa é uma empresa ok, né? Claro, tem muitos estudos e o Serasa, esses scores aqui são calculados com várias contas, estatísticas, fórmulas e modelos e políticas que são políticas internas. Por isso é muito importante quando você tem uma empresa ou quando você tem o que for, você está no segmento financeiro, é importante você ter dados internos e dados externos. Por quê? Os dados externos é o que você pega de um birô como esse daqui. Você tem o Serasa, ele passa esses scores, você tem dados externos. E o que é interessante? Trabalhar dados internos. Como você trabalha dados internos? Você começa a criar políticas, modelos próprios. Por isso está crescendo muito as áreas de data science, as áreas de dados, que essas áreas juntas, então você pega a área de crédito, dados, ciências de dados, estatística, todo mundo está trabalhando junto para construir modelos e para construir políticas, e dessa forma você consegue cruzar interno e externo, e aí você chega numa decisão muito mais ampla, muito mais completa, que você pode dizer se sim, você sim aprova, ou né, se você não vai aprovar, certo? Vamos continuar então. Algumas outras informações aqui que não são tão relevantes agora por esse momento. Informações cadastrais, tá? Vamos voltar aqui para o amarelo só para a gente pincelar algumas coisas. Alertas cadastrais, tá? O que são essas coisas? Se aconteceu algum tipo de mudança no sentido de a empresa mudou de endereço ou teve mudança de sócios, tá? Alteração fiscal, enfim. Aqui vocês podem ver que ó, não teve nenhuma mudança, então esse quadro aqui está positivo, né? Por quê? Porque não teve nenhuma informação assim que a gente pode ficar pensando, poxa, talvez o endereço dessa empresa trocou porque eles foram para um lugar menor e isso quer dizer que a empresa está diminuindo o tamanho, está faturando menos. Ou, opa, a gente pegou aqui que tem algumas inconsistências, teve muita troca de atividade, teve troca fiscal, teve inconsistências comerciais, o cara vendia soja, de repente começou a vender melancia, né? E essas são coisas que a gente tem que pensar mesmo. Vamos lá, continuando. Aqui ainda a gente está nos detalhes da empresa, né? Básicos. Então, CNPJ, a situação do CNPJ é importante. E aqui dá para entrar também no cadastro da Receita. Se pesquisar no Google, pesquisar CNPJ, você consegue chegar nessa mesma informação. Só que aqui ele já te traz razão social da empresa, nome fantasia, endereço completo, telefone, que aqui não traz, né? Então, aqui que entra aquela história de normalmente as empresas, óbvio, contratam mais do que um serviço de birô. Então, de inteligência seria. Então, além de ter Serasa, às vezes você vai ter Boa Vista, você vai ter Databusca, você vai ter diversos exemplos de outras empresas que vão te ajudar, que vão te trazer mais informações. Por exemplo, o telefone. O telefone que é uma informação simples, mas aqui a gente não tem. Tá? Tipo de sociedade da empresa, registro. Aqui tem alguns códigos que podem ser interessantes. Ó, antecessores, certo? Antecessoras de empresas. Então, qual que era a empresa que as outras empresas mudou de nome, como que era antes? E aqui tem um dado que muito interessante saber, bem relevante, que é entender quantos anos essa empresa tem, certo? Porque você consegue medir risco de uma forma fácil, só realmente essa informação talvez é uma das informações mais importantes que a gente tem aqui no começo. Por quê? Uma coisa, vamos voltar para a cor azul para explicar um pouquinho. Uma coisa é você emprestar para uma empresa que tem 2 anos, né? Qual que é o risco dela, uma empresa de 2 anos? Qual que é o risco dela começar a crescer e aí, enfim, dar ruim, né? O risco é alto.
Agora, qual que é a chance de uma empresa que já tem 20 anos de acontecer esse tipo de cenário? Então, uma empresa que tem 20 anos já cresceu, já caiu, já voltou. Normalmente, se a empresa for ok, ela vai ter uma certa estabilidade. Então, o que significa isso daqui? Uma empresa que subiu e de repente desmoronou, e aí pode ser startups, enfim, certo? Aqui numa visão simples, sem fazer muita conta, sem ser muito complexo, uma empresa que tem pouco tempo, o risco dela é muito mais alto do que uma empresa que já é atuante no mercado, já tem compra e venda e faturamento, uma coisa aí mais, certo? Então, aqui, 34 anos é uma coisa boa. Certo, vamos voltando então, continuando. Atividade da empresa, produção de soja, KINAI, cultivo de soja, certo? É importante sempre ver se as coisas estão fazendo sentido. Porque às vezes até pelo KINAI, se uma empresa faz diferentes e várias atividades, a gente já trabalhei em cima de vários casos que a empresa fazia de soja até parafuso. E aí é uma coisa para vocês questionar. Faz sentido tantos KINAIs, tantos serviços diferentes para uma empresa? Continuando, o que a gente tem aqui? Situação fiscal. O que é lá? Optante, KINAI primário, KINAI secundário. E aqui vai, né? Voltando para o nosso ponto. Qual é o KINAI primário? Soja, campo, agro, certo? Arroz, milho, trigo, faz sentido? Tudo é campo, tudo é agro? Então tá beleza, não tem muito mistério aqui. Inscrição estadual, atividade principal, certo? Continuando, quadro societário, alertas, né? Cadastro de sócios e administração da empresa. O que a gente tem aqui? Um ponto que o Serasa já te marca aqui de atenção e você já pode ver. Foram identificadas 3 alterações nos últimos 12 meses. 3 alterações nos últimos 12 meses é alguma coisa para ficar em alerta, né? No mínimo para vocês questionar. Por que saiu, entrou 3 pessoas? Por que tanta divergência nos donos da empresa? Então, administrativo, societário, coisas para se pensar. Capital social da empresa, né? Então, dependendo da linha de crédito que for dada, dependendo de, enfim, várias coisas, se for antecipação de recebíveis, se for crédito, capital de giro, esse capital social aqui pode ser muito interessante. Por quê? Porque você consegue ter uma noção de quanto que é, o que essa empresa tem, qual é o capital social, né? Você vai trabalhar em dar empréstimo e tudo, sempre é muito difícil entender qual que é o faturamento, quanto que essa empresa tem. Então, é claro, isso daqui é um dado, mas é um dado que não é um dado tão rico. Você sempre vai precisar ver DRE, balanço, faturamento mensal, você vai tentar pegar a integração de outros lugares para tentar entender quanto que essa empresa está faturando. Mas aqui é um número que vale a pena você, no mínimo, ter ele em mente e tentar comparar com os outros números para ver se está fazendo sentido uma coisa ou não. Aí você vai ter aqui os CPF, CNPJ, quem são sócios da empresa, e se você quiser pesquisar mais a fundo, você consegue chegar nos sócios, né? Então, eu quero saber quem são, o que esse sócio está fazendo, ou onde esse cara mora, esses caras são bons, esses caras não são bons. E aqui sempre tem os totais, né? Fica esperto, não adianta você focar muito no cara que tem 0,9 e esquecer o cara que tem 99% da empresa. Aqui entra um dos... por fim, né? Aqui já é o final desse relato do Serasa. A gente tem informações importantes de PFIN, de refim, de protestos, ações judiciais. Aqui só vai entrar o que for ruim, né? Cheque sem fundo, dívida, participação em falência, cheque assustado. Vocês podem ver que aqui não tem nada, né? Aqui está praticamente limpo. Vamos descer mais um pouquinho só para a gente pegar o entendimento completo. Aqui também é uma coisa muito importante para entender. Aqui as consultas do Serasa. Então, o que significa? Quais são as empresas? Todas essas aqui, o que são? Empresas que pesquisaram essa empresa que a gente está vendo, que é a empresa agro, no Serasa. Então, quem a gente tem? Empresa de crédito pesquisou o cara, outra de crédito, outra securitizadora e aqui uma corretagem de seguros. O que a gente vê? Essa empresa está procurando crédito no mercado. E esse pico aqui em julho? Se o cara te procurou em julho, você também tem que ficar alerta, porque significa que o quê? Essa pessoa já foi para banco, para factoring, já foi para um monte de lugares e está precisando de dinheiro. Então, uma coisa aqui para você estar bem esperto, tentar entender o que está acontecendo. Aqui são alguns históricos de pagamentos e dependendo do que você trabalha, se você devolve informações de reciprocidade para o Serasa,
você vai ter aqui mais informações e vai conseguir ter uma ideia maior de como estão os pagamentos dessa empresa, se está à vista, se está pontual. Pelo pouco que tem aqui, dá para ver que é pontual. E aqui tem os detalhes de cada coisa. E por fim, aqui, notações negativas, é uma coisa que já foi, quando a gente viu aqui em cima, né? Onde está? Aqui a gente já viu, né, algumas informações que estavam mais dependentes, quadro societal mais completo, e aqui já foi mais referente à pessoa física dele, né? Mas aqui no final do relato a gente tem pessoa jurídica. Normalmente a gente vai ter esse relato diretamente na pessoa jurídica da empresa, no CNPJ, e vai estar mostrando o que teve e o que não teve. Aqui a gente, nada consta para o CNPJ constado desses cheques de ações de Refim, Perfim. A diferença de Refim e Perfim é que um são protestos que são mais diretamente relacionados a finanças e o outro não. Financeiro, seria banco, etc. O que a gente tem nesse relato, então? As informações assim, para a gente dar agora uma pincelada final e tomar uma decisão teórica, né? Porque para uma decisão prática e realmente final, teria que fazer uma análise um pouco mais aprofundada dessa empresa. Mas o que a gente tem? Pontos de atenção. Isso daqui, né, como a gente já falou, que é o score não calculado por algum motivo. Às vezes, tem uma informação importante também. Às vezes, quando o porte da empresa é muito grande, por exemplo, se pesquisar Coca-Cola, Petrobras no Serasa, como a empresa é muito grande, enfim, tem um capital social gigante, o Serasa ele já não faz a conclusão do score desse cliente. Então, o Serasa vai deixar como score não calculado, porque o Serasa prefere não calcular, uma vez que essa empresa já é muito grande. Então é muito comum que todas essas empresas gigantes podem ter vários protestos e várias coisas, mas o Serasa ele nem calcula o score porque é uma empresa gigante, então o Serasa não entra no mérito para tentar entender se ela é boa ou se ela é ruim. Mas aqui, formações de atenção, insuficiência de informações. Então o que a gente falou? Será que essa empresa entrou com uma ação contra o Serasa e depois não está aparecendo nada? Ok, ponto 1. Aqui, no final, a gente chegou a uma conclusão baseada no score setorial Brasil, que o score está ok, está intermediário, está ok, né? Aí a gente viu cadastro, ponto positivo, estava tudo bem. Aqui, atenção, né? Tempo de empresa, a gente viu que era um dado também positivo. As 3 alterações do último ano, né? Ponto negativo, ponto de atenção. Capital social é alto, né? Tem que ver se está condizente com os outros documentos e tudo mais. Aqui é um ponto positivo, né? Não entrou protesto, não tem nada. Isso daqui é um ponto relativamente negativo. Precisa de atenção, né? Ponto de atenção, porque muita pesquisa nesse mês. Muita empresa financeira pesquisando, né? E aqui, por fim, também é um ponto positivo, porque a empresa realmente não tem nada. Resumindo, a empresa parece ser uma empresa ok, não temos assim problemas que a gente pode falar, putz, a empresa está com um problema sério, melhor pular fora. Tem alguns pontos de atenção realmente, como a gente passou. Então o que seria o ideal? Tentar entender esses pontos de atenção, essas mudanças aqui no quadro societário, administrativo, tentar entender cadê o score, né, que o Serasa não mostrou. E basicamente é isso. Então, para conseguir minimizar o risco é tentar entender, junto com a empresa, ou de outras formas indiretas, o que está pegando assim, numa forma mais profunda da empresa, mas em termos gerais não dá para tirar nenhuma conclusão negativa sobre essa empresa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixam aí, eu vou responder. Nos próximos vídeos a gente vai entrar em outros relatos, em algumas coisas mais aprofundadas do Serasa, e em outros relatos também que a gente pode estar aprendendo e analisando empresas.